Fala pessoal, professor João Frank aqui na área com mais uma aula exclusiva aqui do canal e hoje eu vou te mostrar como a maioria dos personagens orientam a execução do abdominal infra, ou seja, orientam de forma incorreta. Eu vou te explicar por A mais B por que o errado entre aspas, é errado e por que o certo é o certo. Então já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e lembrando que final de março a gente vai abrir as inscrições para a turma 5 do meu curso online Expert em Biomecânica, o maior e mais prático curso do Brasil, com condições especiais. E cara, só os bônus que você vai receber ao entrar no curso já valem mais do que o valor da inscrição do próprio curso. Mas é isso daí. Se inscreve aqui no canal porque toda semana vai ter uma aula como essa que você vai assistir agora. Deixa o teu joinha, chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Então, pessoal, seguinte, o abdominal infra se trata de um movimento de flexão da coluna lombar. Basicamente você dobrar, o teu aluno dobrar a coluna lombar. Assim como no abdominal supra ocorre a flexão anterior da coluna torácica, que nada mais é do que o quê? Ele dobrar a coluna, a mesma coisa deve ocorrer no abdominal infra. Então lembrando, para que seja um exercício de fato abdominal dinâmico, a coluna ela precisa flexionar. Ou pura flexão, a flexão anterior da coluna torácica, ou a flexão da coluna lombar, ou uma flexão com uma rotação. Aí você vai ter uma ação dinâmica da musculatura abdominal, que é comprovada ser mais eficiente para a hipertrofia do que a ativação isométrica. Por exemplo, numa prancha isométrica, né, onde tem uma ativação isométrica do abdômen, de paravertebrais e flexores de quadril, a contração dinâmica do reto do abdômen, ela vai ter mais eficiência para a hipertrofia do que você fazer uma contração isométrica, por exemplo, que é como ocorre a ativação isométrica no falso abdominal infra, que é como a maioria dos personagens orienta de forma equivocada. Para que a isometria tenha um grande potencial de hipertrofia se comparado a uma contração dinâmica, que é o músculo se encurtar ao máximo e se alongar ao máximo, e se encurtar ao máximo e se alongar ao máximo, é preciso que essa contração isométrica ocorra em todo o arco de movimento. 1, 2, 3, 4, 5 graus, ele fique fazendo essa isometria. E não apenas a isometria só naquela porção específica, porque só vai fortalecer naquele ângulo específico. É por isso também que, por exemplo, aquela cadeira isométrica, o aluno faz a cadeira extensora e fica encostado na parede. Não é eficiente, porque a isometria ocorre naquele ângulo específico de 90 graus de flexão de joelho. Então não tem como comparar, por exemplo, com a contração dinâmica que ocorre numa cadeira extensora ou no leg press. Beleza isso daí? Então, seguinte, o abdominal infra, como eu disse, se trata de uma flexão da coluna lombar. E como é que a maioria dos personagens orienta a execução do abdominal infra? Fernando, faz a flexão de quadril, tá ligado? Levantar e abaixar a perna. Tá? Geralmente, tá? A maioria dos personagens trainers, eles orientam a execução desse exercício, tá? Achando que se trata do abdominal infra. Esse exercício, meus caros e minhas caras, é um movimento de flexão e extensão de quadril. E qual que é o foco desse exercício em si? Como eu disse, é um movimento de flexão de quadril na fase concêntrica. Ou seja, a ação agonista, os músculos que estão trabalhando de forma dinâmica, se encurtando ao máximo e se alongando ao máximo, são os flexores de quadril. Quem são esses músculos? Ilíopsoas, reto femoral, tensor da face lata e demais músculos flexores aí secundários, tá? Esses são os músculos principais que estão sendo trabalhados nesse movimento de levantar e abaixar a perna, que é um movimento na articulação do quadril, não é um movimento que ocorre na coluna. Aí você pode pensar, não, João, cara, mas o meu aluno, ele disse que o abdômen dele está trabalhando demais, ele sente muito o abdômen trabalhar. Então como é que você está dizendo que isso não é para abdômen? Preste atenção, eu não falei que esse exercício não é para abdômen, mas eu não disse também que ele é o foco principal. Não é reto do abdômen, oblíquo externo, enfim, eles trabalham de forma isométrica para estabilizar a pelve durante o movimento, para que o quadril se movimente sem que haja alguma ação compensatória na coluna lombar. Que seria basicamente o que, Fernando? Você vai fazer a flexão do quadril, durante a descida você vai gerar hiperlordose, tá ligado? Durante a descida, a flexão de quadril, tá? Sobe. Durante a descida, o aluno, ó, geralmente arqueia a lombar e sobe. Na subida, achata a lombar, flexiona a lombar. Na descida, a lombar arqueia, sobe. Tenta arquear mais a lombar na descida. Arquear.
Isso, quando isso acontece, vai fazendo assim. Subiu, achatou, na volta, arqueia. Ó, pessoal, quando isso acontece, tá? Significa que o reto do abdômen não está forte o suficiente para manter a pelve estabilizada, para que o quadril se movimente sem alguma compensação na lombar. Como é que seria uma forte ativação isométrica do reto do abdômen para a pelve se manter estável? Então, Fernanda, ativa o brace. Já já a gente vai ver o que é o brace. Você vai fazer o movimento de flexão de quadril, tá? Com a coluna sempre parada, beleza? Então estabiliza, puxa o umbigo lá dentro, achata, beleza? A coluna no chão e vai usar o movimento agora. Perceba agora que não ocorre, ó, movimento na coluna do sujeito. A coluna está sempre achatada no solo e o movimento só ocorre no quadril. Uma flexão de quadril, uma extensão de quadril, sem ação compensatória na coluna lombar. O papel dos músculos abdominais nesse exercício é fazer essa estabilização da pelve. Manter a pelve e a coluna lombar estáveis, sem ação, sem movimento, para que o quadril, né, a articulação coxo-femoral, as pernas, possam se movimentar sem que ocorra uma ação compensatória na coluna lombar. E essa estabilização, proporcionada pelo reto do abdômen, pelo oblíquo externo, ela é útil para que os flexores de quadril tenham máxima ativação e o exercício surta o efeito esperado para os flexores de quadril. Esse exercício não é útil para a hipertrofia do reto do abdômen, mas eu não estou dizendo que ele não serve para ativação do abdômen. Presta atenção, não vai sair aí disseminando informação equivocada. É um exercício que ativa sim bastante o abdômen de forma isométrica para estabilizar a pelve. Significa que você não vai usar a coluna? Você pode usar sem problema nenhum, mas aqui eu bato na tecla do seguinte, é por isso que precisa de uma avaliação postural. Você pega, por exemplo, um aluno que tenha uma hiperlordose lombar com ativação pélvica, que geralmente está associado esse padrão postural ao possível encurtamento dos músculos flexores de quadril e músculos paravertebrais e fraqueza dos músculos abdominais e extensores de quadril, como isquiotibiais e glúteo máximo. Se você bota o aluno para executar esse exercício, você vai estar fortalecendo, continua fortalecendo os músculos que já possivelmente se encontram fortes, ou seja, não é o ideal. E aí o ideal no caso de uma pessoa com esse padrão hiperlordótico seria o abdominal infra verdadeiro, que é o que a gente vai ver já já, beleza? Que seria a flexão e a extensão da coluna lombar. Então, pessoal, biomecanicamente falando, a execução correta do abdominal infra, tá? Antes da gente partir para os detalhes biomecânicos desse exercício, é o seguinte: faz a ativação do brace, flexiona o quadril, joelho flexionado, executa o abdominal infra. Fernanda, preste atenção no movimento que ocorre na lombar durante o abdominal infra, entre aspas, verdadeiro, tá? Você pode usar o termo abdominal infra verdadeiro ou só abdominal infra, contanto que seja executado dessa forma. Mais uma. Aí, relaxou. Você percebe a diferença, tá, de você entender de biomecânica e de você ser um personal que não entende de biomecânica? Porque, por exemplo, o movimento que a gente fez antes de levantar e abaixar a perna é uma coisa, é um plano de movimento, é uma ação com determinados músculos. Esse movimento aqui é outro totalmente diferente. E isso você só consegue entender quando você se torna o quê? Um expert em biomecânica. E por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, você pega um aluno teu que tem uma postura hiperlordótica e tudo mais, você nem sabe disso. E aí você coloca ele para fazer esse abdominal infra errado entre aspas. E aí o que acontece? Você pode acabar piorando o quadro de hiperlordose do aluno. Agora, quando você entende de biomecânica, o que você vai fazer? Você vai prescrever o abdominal infra do jeito biomecanicamente correto. Que se trata do quê? De uma flexão da coluna lombar, que inclusive é um dos exercícios que você utiliza quando você aplica a biomecânica correta para corrigir essa postura hiperlordótica do aluno. E aí você se torna o quê? Um treinador completo. Um treinador o quê? Fora da curva. Um treinador expert, aquele cara que realmente sabe o que fazer com o aluno, entendeu? Que sabe aplicar a biomecânica e ó, não é só nesse exercício, é em todos os exercícios da musculação, de todos os grupos musculares. E é disso que se trata justamente o meu curso online, o Expert em Biomecânica. Imagina você entender tudo sobre a biomecânica de todos os exercícios da musculação, de todos os grupos musculares, todos os detalhes de todos os exercícios. Exatamente como eu estou te falando aqui, te mostrando na prática. Porque aquele negóciozinho de slide, de teoria, meu irmão, isso não vai te levar a lugar nenhum, a não ser a obesidade de informação que tu nunca vai saber como utilizar com o teu aluno. É totalmente diferente uma biomecânica, ó, na prática, aqui na tua frente, exatamente como eu estou fazendo. Então você acabou de ver o quê? A execução correta do abdominal infra, tá? A execução mais eficiente para a hipertrofia do reto do abdômen. Por quê? Porque você está trabalhando o músculo, tá, de forma dinâmica. Quando o aluno faz a fase concêntrica, ocorre o quê? O máximo encurtamento do reto do abdômen.
Quando ele faz a fase excêntrica, ele alonga ao máximo o reto do abdômen e ele faz novamente o movimento de flexão da coluna lombar com a máxima contração do abdômen. Relaxa, tá? Porque, pessoal, seguinte, tá? A gente sabe que o abdômen, ele vai ter o quê? Uma inserção na sínfise púbica, lá na pelve. O reto do abdômen não tem uma inserção, um ponto de fixação no fêmur, ou seja, ele não cruza a articulação do quadril. Tá entendendo por que não tem sentido ficar levantando e abaixando a perna, que é um movimento de flexão de quadril? Se o músculo ele não cruza aquela articulação, se ele não tem uma inserção naquela estrutura óssea que está participando do movimento, então ele não vai ser ativado para fazer aquele movimento como um músculo agonista. O reto do abdômen, nesse movimento de levantar e abaixar a perna, atua como um músculo estabilizador. É por isso que não tem a mesma eficiência que você fazer o quê? Um movimento de flexão e extensão da lombar, que aí sim é um movimento onde o reto do abdômen tem uma inserção e onde ele é um músculo principal desse movimento. Quando você quer trabalhar o reto do abdômen, oblíquo externo e tudo mais, de forma dinâmica, você precisa flexionar a coluna, ou uma flexão anterior da coluna torácica, ou uma flexão da coluna lombar, ou isso associado ao movimento de flexão com uma rotação, principalmente para enfatizar a ativação dos oblíquos. Oblíquo externo de um lado, oblíquo interno de outro. Esses conhecimentos sobre anatomia e biomecânica é o que vão fazer a diferença para quando você for orientar a execução dos exercícios do aluno, para que você consiga maximizar a ativação muscular, ou seja, potencializar a hipertrofia, prevenir lesões e o principal, corrigir desvios posturais. Porque não existe prevenção de lesão, não existe correção de desvios posturais sem biomecânica aplicada. É por isso que você precisa se tornar um expert em biomecânica. Porque, pessoal, se você não entende de biomecânica, você não sabe nada sobre musculação. Entendeu? Porque, por exemplo, se você não sabia de todas essas informações, que ainda tem mais, a gente vai continuar, a aula não acabou ainda não. Aqui eu entrego absolutamente tudo que os professores cobram para te ensinar em cursos meia boca. Comigo não tem economia, é direto ao ponto, é tudo para você. Aqui ó, de graça, beleza? Quando eu falo que se você não entende de biomecânica, se você não entende de musculação, é justamente isso. Porque se você não entende, sei lá, metade dessas informações que eu estou falando aqui, como é que você vai se sentir capacitado para orientar o teu aluno na musculação, para entregar resultados para ele que os teus concorrentes não entregam? Concorda comigo, Fernando? Você como personal? Com certeza. O Fernando aqui é personal. O Fernando sabe de tudo isso. Ele é um personal aqui na cidade que tem uma metodologia que dá uma aula como os outros personagens não dão. Tá entendendo? E é só dessa forma que você consegue, por exemplo, aumentar o valor da tua hora-aula. Criar desejo das pessoas em te contratar. Você se tornar um personal ou uma personal altamente desejado na cidade. E não só lotar tua agenda de personal, mas principalmente a consultoria online. Então, personal, seguinte, tá? Voltando aqui para o nosso assunto da biomecânica do abdominal infra. Então, é o que eu acabei de te falar. Se o músculo não tem uma inserção ali no fêmur, se ele não cruza a articulação do quadril, levantar e abaixar a perna não vai ser eficiente para a hipertrofia dele, porque ele atua como músculo estabilizador de forma isométrica. Agora, quando você faz o abdominal infra flexionando a lombar, estendendo a lombar, tá? Você trabalha um movimento específico do músculo reto do abdômen e você consegue o quê? Com que ele atue como um agonista, tá? Atuando de forma dinâmica, se encurtando e se alongando ao máximo, ou seja, o melhor tipo de contração para a hipertrofia. Então, se tu quer hipertrofiar o reto do abdômen do teu aluno, é mais lógico você utilizar o verdadeiro abdominal infra do que a flexão e extensão de quadril. Com quem que você, por exemplo, utiliza esse movimento de flexão e extensão de quadril? Utiliza com pessoas, por exemplo, que apresentam padrão postural, sway back ou dorso plano, que geralmente está associado ao quê? A uma possível fraqueza dos músculos flexores de quadril. Em contrapartida, você utiliza o abdominal infra verdadeiro, tá? Com pessoas com um padrão hiperlordótico. Hiperlordose lombar, né? Que é isso daqui, ó. A hiperlordose lombar com ativação pélvica, beleza? Que se trata de um padrão postural que pode estar associado ao encurtamento dos flexores de quadril e à fraqueza e alongamento excessivo dos músculos abdominais, tanto superficiais quanto profundos. E falando em músculos profundos, tá? Abdominais, existe um detalhe específico que você precisa, uma estratégia biomecânica que você precisa aplicar na execução do abdominal infra para ele se tornar, de fato, efetivo,
beleza? E é uma das únicas formas de você conseguir, por exemplo, afinar a cintura, tanto do teu aluno quanto principalmente das tuas alunas, que é quem mais busca o personal e a consultoria online. Então, mais um passo aí para você se tornar um expert em estética feminina, dominando a biomecânica dos exercícios, principalmente de membro inferior. Qual que é essa estratégia biomecânica no abdominal infra, personal? É exatamente isso aqui que eu vou te mostrar agora. A manobra de brace. Aí a manobra de brace, ela é importante para quê? Porque quando você ativa a manobra de brace, principalmente os feixes superiores do transverso do abdômen, você tensiona a linha alba e cria uma base estável para quem? Para o reto do abdômen, porque o reto do abdômen se origina onde? Na linha alba. Ele se fixa na linha alba, entendeu? Então, se essa base onde ele se fixa está estável, ele está funcional o suficiente para cumprir a sua tarefa. E essa é a grande função da manobra de brace. E o que seria a manobra de brace? A partir dessa posição inicial, você vai pedir para o aluno fazer o quê? Tá? De forma bem rápida a manobra de brace. Faz a máxima inspiração, expande a caixa torácica. Fernando, solta todo o teu ar, vai soltando o ar e fechando a costela para baixo e para dentro, juntando essa costela, fechando o quê? O ângulo externo costal. Vai fechando, soltando o ar, solta o máximo de ar possível. Respira sem soltar. Agora, personal, repara no desenho do abdômen dele. Vai, solta o ar e trava. Repara no desenho da musculatura abdominal. Isso só com a ativação do brace. Ativou a manobra de brace, personal, ele vai ter que manter essa manobra durante toda a execução do abdominal infra, tanto da fase concêntrica, da flexão da lombar, quanto da fase excêntrica, porque ele vai precisar manter o quê? A linha alba sempre tensionada, transverso do abdômen sempre ativo, para ter uma base firme para o reto do abdômen poder se contrair e se alongar sem perder tensão, potencializando a hipertrofia. Então, vamos fazer agora, personal, o abdominal infra, agora ativando a manobra de brace. Ativa a manobra de brace. Então, você vai pedir também para o aluno deixar o quadril flexionado aqui em torno de 100, 110 graus. E a partir daqui, ó, personal, você dá um zoom out aí, câmera, dá um zoom out. Você vai fazer agora a fase concêntrica. Manteve o brace, solta o ar na subida, faz a inspiração na excêntrica, porém, você tem que orientar que o aluno não abra a costela e não solte o brace, e sobe. Isso, mantém o brace. Vai, Fernando, fecha a costela na descida. Ó, vai fazendo, desce. E subiu, desce tudo agora. Mantém o brace sempre ativado, ó. Sobe, não perde a tensão no abdômen. Volta, não perde a contração do brace, Fernando. Solta o ar na fase concêntrica, expira, mantendo o brace, puxando o umbigo lá dentro. Puxa o ar na descida sem soltar a costela. Vai fazendo enquanto eu vou falando, vai fazendo, até falhar, vai, até falhar. Então, pessoal, quando o aluno estiver fazendo o movimento, você tem que orientar que durante a fase excêntrica, principalmente, ele não desarme a manobra. Ele não deixe que a costela expanda e que ele relaxe a musculatura abdominal, senão você perde a tensão do músculo e isso, querendo ou não, vai prejudicar a hipertrofia. E aí, cansou? Ó, Fernando é fisiculturista, Fernando treina para estética, treina para performance, Fernando é forte, as musculaturas bem desenvolvidas e ainda assim, ó, fazendo o exercício da forma correta, sem a carga, ele tá o quê? Já está fadigado. E causar essa sensação no aluno, sem precisar usar tanta carga, só é possível quando você faz o quê? Quando você se torna um expert em biomecânica, quando você domina ajustes e estratégias biomecânicas, quando você sabe de fato o que fazer, quando você sabe o que o músculo faz, o que ele não faz, como você potencializa a ativação da musculatura, entendeu? Então, para você ver que o abdominal não é só um simples abdominal. Então, você precisa dominar tudo isso daí. Tudo sobre a manobra de brace, o porquê, qual a ação que o músculo faz, o que é que ele não faz, enfim. Existem diversos detalhes a respeito desse exercício. E como eu disse, se você não sabia de tudo isso que eu falei, de tudo, absolutamente tudo e mais um pouco, significa que você, infelizmente, mas isso pode acabar, que você não entende nada de musculação. E no final de março, você vai ter a oportunidade de quê? De se tornar um expert em biomecânica, de se tornar ou a melhor treinadora da tua cidade, ou treinador da tua cidade. Dominando a biomecânica de todos os exercícios da musculação, sabendo dar um treino foda para os teus alunos e entregar resultados de meses em poucas semanas, não só na hipertrofia, mas principalmente em prevenção de lesão, correção de disfunções musculoesqueléticas e correção de desvios posturais. Porque, como eu falei antes, sem biomecânica não existe prevenção de lesão e não existe correção de desvios posturais. E o principal, não existe, né, máxima ativação da musculatura, então, consequentemente, você não tem a máxima hipertrofia com os teus alunos. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula brabíssima do Paizão. E, ó, se tu curtiu essa aula, se essa aula te ajudou, te esclareceu coisas que você não sabia,
senta o dedo nesse like, compartilha com teus amigos e se lembra de se inscrever no canal para estar recebendo conteúdos como esse toda semana. Então imagina, cara, você ter conteúdos como esse de graça toda semana e muito mais lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue no Instagram, @JoãoFranken. Tá na descrição aqui o arroba do meu Instagram. Se inscreve no canal e se lembra que em final de março a gente vai abrir as inscrições para a turma 5 do meu curso online Expert em Biomecânica, que vai ser a virada de chave da tua vida profissional e financeira. E ó, clica aqui no card para ter mais conteúdos como esse. Lembra de se inscrever e até a próxima aula.